Segundo a Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, os humanos vivenciam as mesmas emoções que os animais quando veem um ao outro. Ambos enxergam a outra criatura como linda e perigosa ao mesmo tempo. O mundo animal é cheio de curiosidades que aproximam os bichos do comportamento humano, mas a maioria de nós desconhece essa informação. Eu sou o TG, seja bem-vindo ao incrível mundo. E hoje vamos ver 5 curiosidades fofas sobre o mundo animal. Em primeiro lugar, quokka. O quokka é considerado o animal mais lindo do mundo. Com cerca de 50 centímetros de comprimento, o marsupial quokka atrai olhares do mundo todo, por parecer com um bicho de pelúcia ou uma versão miniatura de um canguru. A simpatia e a fofura desse animalzinho levam turistas a conhecer a ilha de Rottnest, no sudeste da Austrália, onde vive a maior população da espécie. Apesar de selvagem, o quokka é considerado tolerante à presença humana, permitindo certa aproximação. Por conta disso, os visitantes da ilha aproveitam para tirar fotos de pertinho com o novo amigo. Não à toa, o quokka leva a fama de ser o rei das selfies, mas as definições sobre ele não param por aí. Se você reparar bem, o bichinho parece estar sorrindo o tempo todo, inclusive nos retratos, por isso ele é conhecido mundialmente como o animal mais feliz da Terra. Apesar da aparência, nem tudo são sorrisos para esse pequeno mamífero. O status de marsupial não é dos melhores, ele é considerado vulnerável na natureza. Assim, a União Internacional para a Conservação da Natureza agora colocou em sua lista de espécies esses pequenos, cujas fêmeas têm somente um filhote ao ano e vivem em média 10 anos. Mesmo que os quokkas eram abundantes na ilha de Rottnest, em 2015 houve um grande incêndio que arrasou 98 mil hectares, agravando assim a situação, levando a população de quokkas à beira da extinção. Em segundo lugar, esquilos. O esquilo é um mamífero e seu tamanho é variável. O menor deles é o esquilo pigmeu africano, que mede 13 centímetros de comprimento. Os maiores são os esquilos gigantes da Ásia. Seu comprimento pode chegar a 90 centímetros. Este animal pode ser encontrado no mundo todo, menos na Austrália. Normalmente vive em bosques. Embora existam espécies que podem ser encontradas no deserto, e para os esquilos sobreviverem nesses locais, eles passaram por adaptações e desenvolvem estratégias que lhes permitem suportar as temperaturas extremas que caracterizam essas regiões. O esquilo não hiberna, não apresenta queda de temperatura corporal, fato que caracteriza a hibernação, mas alterna fases do sono mais longas que o normal. Acorda e sai em busca de seus alimentos. Ao reduzir a sua atividade física, reduz sua necessidade de obter alimentos. Em dizendo sobre sua alimentação, esses pequenos roedores têm como base alimentar avelãs, nozes, frutas e animais pequenos. E uma curiosidade, os esquilos plantam milhares de árvores todos os anos, por esquecerem do lugar exato onde enterraram suas nozes. Em terceiro lugar, Fradinho, o papagaio do mar. Com um aspecto muito particular e impossível de confundir, essa ave robusta com 3 subespécies em todo o mundo vive em áreas próximas ao mar e se destaca entre as rochas. O local onde podemos encontrar essa ave inclui Japão, Rússia, Estados Unidos, Alasca, Sibéria, Canadá, Islândia, Noruega, Groenlândia e Ilhas Britânicas. Sendo uma ave migratória que a cada temporada voa centenas de quilômetros, passando o outono e o inverno nos mares frios do norte e na primavera retorna às zonas mais quentes. A sua dieta tem como base peixes, porém às vezes, de acordo com a necessidade, pode consumir moluscos, camarões e outros crustáceos. E uma curiosidade, vamos dizer fofinha, é que quando os fradinhos encontram um parceiro, o casal dura a vida inteira. Eles constroem ninhos em penhascos e moram neles até a morte. Em quarto lugar, cavalo marinho. Ao contrário da maioria dos peixes, o cavalo marinho apresenta um tipo de exoesqueleto, não possuem escamas e seu corpo são formados por placas ósseas externas e duras, que encontram-se fundidas e recobertas por uma camada corporal. O formato do seu corpo é semelhante ao de um equino, com pescoço, curvo e focinho apontado para baixo, permitindo que esses peixes explorem lugares pequenos e estreitos em busca de alimento, que é sugado pelo focinho. O cavalo marinho também possui um par de olhos, que move-se independentemente entre si, facilitando sua busca por presas. E o macho dessa espécie carrega em sua bolsa incubadora os ovos fecundados. O cavalo marinho é um peixe carnívoro, alimentando-se de pequenos crustáceos como os camarões, além de larvas e ovos de peixes, e outros invertebrados como pequenos moluscos e vermes. Esses animais apresentam alta frequência alimentar, devido à ausência de estômago e seu sistema digestório. Um exemplar adulto de cavalo marinho pode se alimentar entre 30 e 50 vezes por dia, enquanto seus bebês ingerem até 3.000 partículas orgânicas, geralmente camarões, em um único dia. Entretanto, estes animais não são capazes de mastigar, desintegrando a comida enquanto a sugam pelo seu focinho. Este, por sinal, também pode se expandir caso a presa seja grande.
E a sua curiosidade fofinha é que os cavalos marinhos também formam casais para a vida inteira. A dupla anda sempre com as caudas unidas. Em quinto lugar, lontras. As lontras são animais vertebrados, mamíferos e carnívoros, que apresentam corpo alongado e fino que podem chegar em média a 1,5 metro de comprimento, com o corpo coberto com uma pelagem densa e impermeável de cor marrom, variando entre os tons claro e escuro, apresentam membranas entre os dedos que os auxiliam na natação e também possuem dentes fortes e afiados, o que contribui para o seu tipo de alimentação. Mas em relação à sua alimentação, está um grande e variável cardápio que são peixes, pequenos mamíferos, répteis e anfíbios e aves, e os seus sentidos são bem aguçados como a visão, a audição e o olfato. E uma curiosidade, vamos dizer para lá de fofinha, quando as lontras dormem, elas se unem e dormem com as patinhas juntas, ou seja, ligadas. Isso acontece para que quando dormirem não se separarem. E não para por aí. Quando estão em perigo, as lontras mostram seus filhotes para que o inimigo se compadeça. Você tinha conhecimento a respeito desses fatos tão interessantes? Qual deles é o mais surpreendente em sua opinião? Comente. E não esqueça de se inscrever, dar o like e até a próxima.